E aí, pessoal, dia de Grêmio, dia de Arena, dia de clássico do futebol brasileiro, dia também de se buscar mais jogadores para compor o grupo. O Grêmio trabalha muito nos bastidores, trabalha naturalmente para ganhar a partida de hoje. Nós vamos unir os dois assuntos e falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Muito obrigado pelo apoio, não deixem de seguir o canal. Gente, primeiro vamos falar do jogo e da ideia de time que o Grêmio tem. Retoma os titulares estão de volta ao jogo. Não jogaram lá no Ceará, foram criticados, o Grêmio foi criticado pelo torcedor, que entendia que o Grêmio deveria ir com um time mais forte para fazer vitória lá. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que cobra muito pontos como esse, precisaria ganhar, de fato precisaria, mas eu sempre vou lembrar que esse ano é diferente, que nós teremos jogos quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e que um bom planejamento pode ganhar um campeonato como esse. Entrar forte nos jogos para tentar fazer vitórias, mas sobretudo não desmanchando os jogadores e não desmanchando, e aí eu falo naturalmente do ponto de vista físico. Grêmio definido com uma dúvida. Joga Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michael, Matheus Henrique, Alisson, a dúvida Jean-Pierre ou Isaac, PP e na frente naturalmente o craque do time na temporada, Diego Souza, que ontem fez um golaço, eu passei aí, é só olhar num vídeo atrás, um gol divulgado pela Grêmio TV, que tem um golaço do Diego Souza de bicicleta. Vamos ver se o Renato paga aquela continha que ele falou que ia pagar. Mas a questão toda é como entrar nesse jogo, porque empatou na última e precisa vencer em casa. E depois sai com o Flamengo. E aí vai. E depois é Vasco. E aí vai. Então, como vai encarar esse jogo? O Grêmio enfrenta um adversário que está em crise, que está em dificuldade, que acabou perdendo uma partida de virada incrivelmente para o Atlético Mineiro, depois de sair 2-0, que perdeu o Campeonato Paulista nos pênaltis, que enfrenta dificuldades administrativas, mas que é o Corinthians. E quando é o Corinthians, ele vem aqui para fazer enfrentamento de igual para igual com o Grêmio, e o Grêmio tem que saber fazer valer a sua condição de protagonista, de favorito, e vencer bem e mais, mostrando que está em evolução, que foi o que nós vimos no Grenal, que foi um pouco do que nós vimos na partida contra o Fluminense. A realidade do Grêmio é uma realidade de tentar lutar pelo título brasileiro. E aí a gente pode juntar no segundo assunto, que diz respeito às contratações. Quando a gente analisa o grupo tricolor, a gente chega à conclusão que o Grêmio tem goleiros, que o Grêmio tem 2 laterais direitos, que o Grêmio tem zaga com boa possibilidade. Agora tá vindo o Juan aí, que é mais um menino que parece que vai fazer parte também do grupo principal. Tem a melhor zaga do Brasil e tem reposição com Paulo Miranda, com David Braz, com o próprio Rodrigues, agora com o Juan. Os laterais esquerdos, o Grêmio procura mais um, mas tem o Cortez, tem o Guilherme Guedes. Parece que o lateral esquerdo deve a qualquer momento ser anunciado. O Grêmio não abriu mão de contratar um lateral esquerdo. Os volantes, o Grêmio talvez precise de mais um, porque o campeonato vai cobrar muito dos volantes. Nós vimos, por exemplo, o Lucas Silva jogando com alguma dificuldade já, porque vem de uma sequência de jogos. Hoje ele não começa, mas é um jogador que vai atuar em praticamente todos os jogos. Nós temos naturalmente Matheus Henrique e Michael, que também não vão conseguir, seja por cartões ou por lesão. Eles correm muito, a verdade é essa, se dedicam muito. O Alisson, com a chegada do Robinho, tem 2 opções ali. E aí a gente começa a entrar nos problemas. O Thiago Neves ainda não estreou. Nós estamos em agosto, tem a parada, é verdade, mas o Thiago Neves precisa aparecer. A figura dele é importante, o custo dele é importante, ele precisa aparecer. Senão o Grêmio tem que ir atrás do meia também, porque o Jean-Pierre não vai conseguir encarar sozinho essa função. O Isaac está sendo improvisado ali e está indo muito bem. Talvez ele seja o nome mais em maior crescimento de todos, até por isso, porque aquela posição ali é uma posição que precisa. E aí a gente entra nos problemas maiores do grupo. Com a saída do Everton, ficou o PP. O Grêmio deve anunciar rapidamente, e eu acredito ainda no Everton do São Paulo, a contratação desse homem para ser um suporte por ali, seja atuando, seja como reserva imediato do PP. E o Everton do São Paulo, que eu acredito, como disse, é o jogador ideal para ele. Joga muito, é muito boa contratação, vai ser um jogador importante dentro desse processo. Outro problema
o homem da frente. Exatamente. Nós temos um centroavante que não dá para mexer nele, deixa ele jogar. Só que ele não vai jogar todas. E nós não temos outro. Não temos outro. Com a possível saída do Luciano, o André já foi. Quem é? Não tem outro. E o Grêmio precisa. E isso a gente sabe que o campeonato como esse cobra. Então o Renato faz muito bem e hoje deve caminhar a contratação do homem do lado esquerdo e também a contratação do centroavante. O Grêmio precisa disso rapidamente, porque, como eu disse, é quarta e domingo e daqui a pouco tem 12, 13 rodadas desse campeonato e o campeonato se foi. Então a gente precisa de velocidade nisso. Não dá mais para esperar, tem que ir atrás. O Grêmio está procurando, o Grêmio está entendendo e tomara que dê tudo certo e que a gente consiga, além de uma grande vitória hoje, ter algum anúncio de uma contratação que também incorpore ao grupo ainda mais força. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.